Olá! Na nossa última aula, nós estávamos analisando a responsabilidade por infrações, né? A parte do CTN que trata das penalidades, né? Das penalidades pela violação de lei. E eu dei para vocês o artigo 136, o 137 e comecei a explicar o 138, né? O 138 trata da denúncia espontânea. E eu mencionei, né, dei a ideia original, só para fazer uma revisão, né, de que você tem denúncia espontânea quando o infrator, ele reconhece a infração da norma, recolhe o tributo com juros de mora e correção monetária, e ele fica liberado das penalidades. Nós vimos na aula passada que o pagamento tem que ser integral, tem que ser à vista, né? Num parcelamento, como regra, não se caracteriza como denúncia espontânea, salvo uma previsão de lei, né, daquele ente federativo em sentido contrário, e também mencionei que ficam excluídas as duas multas, a punitiva, por infração da lei, e também a multa moratória pelo atraso no pagamento, né? O STJ, sempre que o CTN não faz distinção, ele entende que aquela regra vai se aplicar a todos os tipos de penalidade, a todos os tipos de multa. Como nesse caso o CTN não faz essa diferença, né? Ela não faz essa distinção, então a denúncia espontânea vai alcançar qualquer tipo de penalidade. E aí hoje, como eu já tinha antecipado, eu vou continuar, ou melhor dizendo, vou terminar a análise da denúncia espontânea. Porque a denúncia espontânea, ela é um tema que cai muito em prova, né? Eu já mencionei aqui que para concurso de procuradorias, penalidades, multas costumam cair muito em prova, né? Aqui na PGM do Rio, na PGE do Rio, é muito comum, especialmente na segunda fase, cair alguma coisa relacionada à penalidade, à multa, né? Então eu vou dar para vocês, denúncia espontânea já caiu na PGM do Rio, né? É um tema aqui que a gente durante um tempo tinha muita controvérsia, até em razão né, da questão da multa moratória, do parcelamento, estava ainda no auge dessa discussão. Então, para terminar a denúncia espontânea, eu queria analisar com vocês a súmula 360 do STJ. Essa súmula, ela diz o seguinte, e é importante eu explicar até para o próximo ponto que nós vamos analisar a seguir, que é o do lançamento. Então, vamos ler a súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarado, mas pagos a destempo. Então, deixa eu explicar essa hipótese. Primeiro, nós vamos estudar lançamento por homologação com bastante calma, né, provavelmente ainda na próxima aula. A gente vai começar lançamento hoje, mas acredito que não vai dar para terminar. Então, o que é um lançamento por homologação, só para rever, para vocês entenderem essa súmula? São aqueles casos onde a lei exige uma antecipação do pagamento. E aí o contribuinte, ele antecipa o pagamento e a fazenda vai ter um prazo para homologar, seja expressamente, seja, né, pelo decurso do tempo, esse pagamento que foi antecipado. Então, se você não tiver um pagamento antecipado, não há que se falar em lançamento por homologação, porque o que você homologa é exatamente o pagamento que foi antecipado. A fazenda pode concordar, e aí vai extinguir o crédito, ou pode discordar e lançar diferenças, né, cobrar diferenças. Então, o lançamento por homologação é isso. Tributos que são tradicionalmente lançados por homologação, só para vocês entenderem a súmula. Eu vou voltar isso, vou explicar com calma, vamos ver as controvérsias, mas só para vocês entenderem a súmula, né? Em primeiro lugar, ICMS e ISS, que são os que interessam a procuradorias de municípios. Imposto de renda também, né? Os três são tributos lançados por homologação. Você tem uma antecipação do pagamento. No imposto de renda, e aí eu acho que é mais fácil vocês pensarem no imposto de renda, porque essa súmula, ela surgiu para o imposto de renda, né? Depois ela foi aplicada para outros casos, mas se vocês forem ver os acórdãos que deram origem à súmula, eles são de imposto de renda.
Então, o que acontece no imposto de renda? É fácil vocês visualizarem. Além da antecipação do pagamento, vocês vejam, o próprio contribuinte, né? Você calcula o que você entende que é devido, você recolhe aquilo que você entende que é devido, né? Aquele pagamento que é feito antecipadamente, a Fazenda pode homologar ou não. No imposto de renda, ela vai processar, né? Você tem lá o processamento das declarações e se ela achar alguma inconsistência, ela vai requisitar documentos, é que a gente chama da malha fina, né? E ela, eventualmente, se ela entender que você omitiu uma receita, que você fez um desconto que não cabia, ela vai lançar diferenças. Então, ela não vai concordar com aquela antecipação de pagamento feita, ela não vai considerar extinto o crédito e ela vai efetivamente é, lançar diferenças, né? Então, só que imposto de renda também tem declaração, né? O fato de existir uma declaração, e aí eu vou voltar nisso quando nós estudarmos a modalidade de lançamento, não quer dizer que o lançamento é por declaração. A declaração, ela é uma obrigação acessória, nós já vimos aqui. E ela é compatível com qualquer tipo de tributo, né? Então, aquele ente pode, por meio da sua legislação, da sua lei, da sua legislação, né? Trazer uma previsão de uma obrigação acessória. E a declaração é uma obrigação acessória. Então, no imposto de renda, você tem uma declaração. Além da exigência de antecipação do pagamento, você também tem uma declaração. Então, vocês vejam, você declara, essa é uma obrigação acessória. Então, se não houver a declaração, aquele sujeito passivo vai estar sujeito a uma penalidade. Nós já vimos isso, né? Descumprimento de obrigação acessória gera o pagamento de uma penalidade. Você está violando a lei. E, obviamente, você tem um prazo para antecipar o pagamento. Imposto de renda, você declara e tem um prazo para pagar, se você tiver algo a pagar. A Fazenda depois processa a sua declaração e homologa ou não aquele pagamento. Então, essa hipótese é o caso da súmula. Então, pense o que diz a súmula. Vamos relê-la, agora já pensando nessa explicação que eu dei. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados. Então, imposto de renda, você foi lá e declarou, fez a declaração do imposto de renda. Se a lei do Estado exige uma declaração para o ICMS, que a gente vai ver que chama-se GIA, você foi lá e fez a declaração, né? E você tem um prazo para pagar, só que você não pagou. No momento em que você preenche essa declaração, e o entendimento do STJ pacífico é no sentido que essa declaração, ela caracteriza uma confissão de dívida. E nós vamos ver que ela constitui o crédito tributário. Então, é uma confissão. Então, se você declarou o imposto de renda e você deixou de pagar no prazo, né, você não pode alegar denúncia espontânea. Você não vai poder, nesse caso, a discussão era de multa moratória. O que estava acontecendo? E multa punitiva, tá? Das duas. As pessoas, elas declaravam, não pagavam no prazo, e aí faziam uma denúncia espontânea para não pagar multa moratória. Como ela declarou no prazo, a multa punitiva não vai incidir, né? Só que ela queria liberar a multa moratória. E aí, o que a Receita Federal, a Fazenda Nacional, começou a discutir no STJ? Começou a dizer, olha, se você for entender que aquilo é uma denúncia espontânea, o contribuinte vai escolher quando pagar, né? Porque já que vocês disseram que exclui a multa moratória, o que ele vai fazer? Ele declara e paga quando ele quiser. Antes da Fazenda começar a iniciar a fiscalização, antes dela começar a processar aquela porque para ter denúncia espontânea tem que ser antes do início da fiscalização, né? Mas enquanto não iniciar uma fiscalização, o que vai acontecer? Aquele contribuinte, ele, numa época de alta inflação, ele joga no mercado, ele deixa aquele dinheiro lá, aí depois ele vai denunciar, diz, ó, estou denunciando espontaneamente. E aí ele paga o tributo, né? Desde que não tenha a Fazenda Nacional, né, iniciado uma fiscalização, e eu estou dando o exemplo do Fazenda Nacional por causa do imposto de renda, né? Mas desde que não haja o início de fiscalização, quem não tem espontaneidade, ele vinha e alegava a denúncia espontânea para fugir da multa moratória. E aí o que o STJ disse? Não, é o que está simulado. Se você declarou, você confessou a dívida. Você tinha um prazo para pagar, não tem nada de espontâneo mais naquilo.
A declaração é uma confissão de dívida, não tem mais espontaneidade nenhuma. Então você sabe que você tem que pagar naquele prazo. O que você declarou e que constatou ali como devido, você tem que recolher no prazo. Se você não recolhe no prazo, você está sujeito a todas a multa moratória, tá? Então não tem como você fugir da multa, porque senão você está manipulando o sistema. E aí o STJ disse que não pode, ok? Essa súmula 360, caso vocês queiram se aprofundar, ela é decorrente de um tema repetitivo no STJ, que é o tema 61. Então, se vocês forem ler o tema 61, vocês vão, né, o que eu acabei de dizer é um resumo desse tema, né, repetitivo 61. É, mas se vocês quiserem se aprofundar, a súmula decorreu desse tema. O STJ, eu já falei isso aqui muitas vezes, ele é extremamente casuístico. Como o Supremo tem se tornado. Antigamente ele não era tão casuístico assim, não. Mas de alguns anos para cá, né, como eu já falei no caso de imunidade tributária, aqui em outras situações, o Supremo tem sido bastante casuístico. E o STJ sempre foi, tá? Então, assim, apesar dessa súmula, apesar desse tema repetitivo 61, o STJ julgou uma exceção, um caso onde ele vislumbrou a possibilidade de se ter uma denúncia espontânea. Qual é esse caso? É um outro tema repetitivo, que é o tema 385 repetitivo no STJ. Então, tema 385 repetitivo no STJ. Qual é a hipótese? É a seguinte: você declarou, recolheu o que você fez a declaração, então cumpriu a obrigação acessória. Você recolheu no prazo o que você declarou. Só que posteriormente você verifica que você esqueceu algo. Antes de iniciar qualquer fiscalização, você vai lá e retifica a sua declaração. E você recolhe dentro do prazo essa diferença. Se você houver isso, se você fizer essa retificação e recolher no mesmo momento a diferença, o STJ entende que em relação à diferença existe uma denúncia espontânea. Claro que tem que ser antes do início de qualquer fiscalização. É para estimular que as pessoas, né, porque ele retificou de boa fé e recolheu simultaneamente aquela diferença. Então, o STJ entendeu que, nesse caso, há denúncia espontânea e você vai poder ficar liberado da multa moratória. Porque, afinal de contas, você está pagando fora do prazo, né? O prazo original era lá atrás. Se você tivesse feito a declaração correta, você tinha que ter pago lá atrás. Então, você pagou um valor, aí você declarou um valor, recolheu o valor no prazo. Retificou antes do início de qualquer fiscalização e recolheu a diferença simultaneamente. Haverá, então, denúncia espontânea quanto a essa diferença para você não recolher multa moratória. Ok? Uma pergunta que muitos alunos me fazem no presencial, ou às vezes eu recebo e-mails, né? É a seguinte, mas tem um valor, porque isso pode dar margem à fraude, tá? Não sei se vocês percebem como, mas pode dar margem à fraude. Pensem na seguinte hipótese: eu declaro que eu devo R$ 1.000. Só que a minha dívida é de 10 mil. Recolho R$ 1.000. Antes do início de fiscalização, eu vou lá e retifico. Não, é R$ 10.000. E aí eu recolho os 9 mil. Vocês vejam que ele vai ficar, ele escolheu quanto pagar os 9 mil. Ele pode escolher, né? Poderia ter escolhido, se você pensar que teve um elemento, né? A finalidade aqui foi fraudar. E você recolheu no primeiro momento muito menos do que na retificação. Há algum valor, né? Sempre me pergunto isso, há algum valor para justificar, para você dizer que ele está. Porque a ideia é como se fosse para estimular. Porque a ideia da denúncia espontânea é estimular que as pessoas regularizem a situação com o fisco. Então, se você retifica antes da fiscalização e recolhe a diferença, o raciocínio do STJ é que o fisco recebeu, que lhe era cabível. Então, ele fica sujeito à multa. Mas você também não pode, né, ter fraudes, né, abusos. Então, você vai ter que fazer uma ponderação. Então, poderia ter valores, o STJ não faz essa diferença, tá? Então, é claro que se o fisco alegar que há uma fraude, que aquilo denota uma má-fé, se ele conseguir provar isso, né? O STJ é casuístico. Mas a verdade é que o tema não faz essa diferença, não indica valores.
ok? Outras questões que caem muito em múltipla escolha envolvendo denúncia espontânea é o seguinte. E aqui eu pessoalmente acho que o Instituto da Denúncia Espontânea acabou ao longo do tempo sendo, a meu ver, desvirtuado. Porque, a meu ver, o CTN, a ideia original, era para você liberar somente penalidade e multas punitivas, né? Não tinha nada a ver com multa moratória. Mas a partir do momento que o STJ teve essa interpretação, as multas moratórias podem ser muito altas, né? E, e aí eles eventualmente as pessoas começam, numa época de inflação, a jogar um pouco com isso, né? Com os precedentes. Então, o que foi o entendimento do STJ que costuma cair muito em múltipla escolha? O STJ entende que as sanções por infrações formais, o que são as sanções por infrações formais? Aqui vamos ao casuísmo. Sanções por infrações formais são descumprimentos de obrigações acessórias que não geram a um pagamento necessariamente de um tributo. Ou seja, não tem nenhum vínculo direto com a existência de um fato gerador. São meramente infrações formais. Tá? Então, é muito comum exemplos de infrações formais, declarações, entregas de declarações, emissões de nota fiscal, escrituração de livros. Elas são aquelas obrigações acessórias do interesse da fiscalização. Elas não necessariamente vêm acompanhadas do pagamento de um tributo, né? Elas são mais fixadas, por isso que elas são infrações formais, mais fixadas no interesse da fiscalização do que da arrecadação. Elas não têm uma relação direta com o fato gerador. E aí, o que o STJ entende? Que essas sanções por infrações formais, elas não são afastadas por denúncia espontânea. E essa é uma jurisprudência que se formou também por força da declaração do imposto de renda. O que as pessoas estavam fazendo? Não declaravam imposto de renda, declaravam quando queriam, e depois pediam denúncia espontânea para fugir da multa punitiva. Vocês vejam, tinham uns que declaravam e não pagavam no tempo e queriam fugir da multa moratória, e tinham outros que nem declaravam, né? Eu brinco que aquele devedor quanto mais, não faz nada. Não declarou, e aí depois ele faz uma denúncia espontânea e diz, eu devo tanto de imposto de renda e paga. Só que aí ele quer ficar liberado da multa punitiva, por violação da obrigação acessória, né? E aí o STJ disse que não, né? A ideia aqui não é fraudar. Então, se é uma sanção meramente formal, até porque aqui não vai ter o objetivo da denúncia espontânea para a Fazenda, não é regularizar a situação com o fisco. Se aqui é uma obrigação meramente formal, se ela não envolve pagamento de um tributo, se não tem vinculação, se é no interesse da fiscalização, simplesmente, ela não está afastada pela denúncia espontânea, porque não vai ter vontade nenhuma para a Fazenda, né? Então, o STJ entendeu nesse sentido. Isso costuma cair muito e muito por escolha, tá? Outras questões que são relevantes. O artigo 138 do CTN, da denúncia espontânea, ela faz menção a pagamento. Você tem que pagar o tributo, que a ideia é exatamente essa, né? A vantagem para a Fazenda é que ela recebe o tributo. Você paga o tributo à vista. Se você quer parcelar, você vai incluir as multas. Então, uma questão que chegou ao STJ é se o depósito judicial do tributo, ainda que seja integral, configuraria denúncia espontânea. Porque nós vamos ver que as pessoas, você pode depositar integralmente, visando a suspensão da exigibilidade do crédito. A finalidade do depósito integral é suspender a exigibilidade do crédito. E aí, começou-se a discutir se o depósito integral, judicialmente feito, pode ter os mesmos efeitos de denúncia espontânea. O entendimento do STJ é que não. Pagamento é causa de extinção do crédito. Depósito é uma causa de suspensão. São coisas diferentes. Depósito não se confunde com pagamento, ok? Pagamento, o crédito é extinto. Mesma coisa quando a gente fala parcelamento, né? Nós vamos estudar o parcelamento. Parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito. O que vai extinguir o crédito é na hora que você quita o parcelamento. Então, são coisas diferentes.
que tem consequências práticas diferentes, ok? Requisitos diferentes, consequências práticas diferentes. Outra questão que chegou ao STJ é o seguinte: o CTN fala em pagamento. Não se equipara a pagamento outras causas de extinção do crédito. Pagamento aqui é em dinheiro, ok? Então, o STJ não equipara ao pagamento a chamada compensação tributária, que também iremos estudar. Compensação tributária é uma causa que extingue o crédito. Você vai quitar com crédito, né? Não com dinheiro. Mas o 138 fala em pagamento para você se liberar das penalidades. Pagamento. Pagamento é feito em dinheiro, ok? Não é depósito, não é uma outra causa de extinção ou causa de suspensão. É pagamento. Você pode, obviamente, optar por outras questões, mas você vai ter que pagar as penalidades, tá? Para ter essa aplicação do 138, tem que ser pagamento mesmo, em dinheiro, ok? Então, com isso, nós fechamos responsabilidade tributária e fechamos a denúncia espontânea. Seguindo no CTN, e aqui começando um novo ponto, um outro que cai muito em concursos de procuradorias, né? Responsabilidade tributária é ponto que cai sempre. O segundo ponto que cai muito é lançamento. Lançamento é o próximo ponto que nós iremos estudar. O lançamento, né, a constituição do crédito tributário, ela começa a ser tratada a partir do artigo 142 do CTN. 142 do CTN. Então, vamos começar, né? Eu vou ler com vocês o 142, e eu vou fazer comentários. O 142 diz: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Assim entendido, procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Então, eu vou fazer por partes. Em primeiro lugar, pela literalidade do artigo, o lançamento seria um procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? É uma sequência de atos que visam um fim. Procedimento é isso. Tem uma sequência de atos que visam um determinado fim. Muitos autores criticam essa definição legal, porque isso aqui é uma definição legal, né? A lei definiu o lançamento dessa maneira. Por entender que o lançamento, na verdade, não é um procedimento. É muito comum vocês lerem acórdãos e autores que o lançamento ele é um ato administrativo. Ele, na verdade, ele não é um procedimento, não é uma sequência de atos tendentes a alcançar um fim. Ele é um ato administrativo que pode ser até complexo, ou seja, ele pode envolver manifestação de vontade de mais de uma autoridade administrativa. Ele vai precisar da combinação de mais de uma manifestação para ele estar perfeito e acabado. E eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro, no que acontece com as taxas de fiscalização, as taxas de polícia. Por quê? Porque no Rio de Janeiro nós temos atribuições distintas, né? Pela legislação municipal, os lançamentos, eles são feitos, e aqui é uma briga que chegou aos tribunais, tá? Por uma questão de atribuição, discussões de sindicatos, né, de associações aqui, não tem nada a ver com a parte tributária, uma discussão de pessoal, né, mas o entendimento que prevaleceu no TJ, no Tribunal de Justiça do Rio, é que o lançamento é um ato privativo, ou seja, da autoridade fazendária. Então, mesmo que ele possa envolver mais de uma vontade, ele só está perfeito e acabado com o ato, com a manifestação de vontade da autoridade fazendária. Então, aqui no Rio seriam os auditores fiscais. O que acontece? Quando você tem uma taxa de fiscalização,
Quem exerce o poder de polícia não é a autoridade fazendária. Então, por exemplo, você tem uma fiscalização ambiental, ela é exercida dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Quando você tem uma fiscalização de um comércio, né, taxa de licença de estabelecimento, taxa de alvará de publicidade, quem faz a fiscalização aqui no Rio de Janeiro não são os auditores fiscais. Então, você vai ter uma manifestação de vontade da autoridade que exerce o poder de polícia, ela vai dizer se efetivamente, né, se ela fez aquela fiscalização, se aquela fiscalização existe ou se não existe, e você vai ter, porque ele é que exerce o poder de polícia, efetivamente, ainda que de uma forma contínua, e você vai ter uma manifestação de vontade que é da da autoridade fazendária que vai lançar. Então, muitas vezes a autoridade de fiscalização do poder de polícia emite uma guia como antecipação daquela cobrança, mas para você inscrever em dívida ativa e ajuizar a execução fiscal, e esse é o entendimento da Procuradoria aqui no Rio de Janeiro, por ser um ato administrativo complexo, a Fazenda tem que lançar. Então, você vai ter que ter a constituição do crédito. Vocês vejam que é através de uma combinação de manifestações de vontade. Mas não quer dizer que ele seja um procedimento. Ele é um ato administrativo, perante o contribuinte vai ter um ato único, só que ele vai envolver manifestação de mais de uma autoridade, não só da autoridade fazendária, porque ela não exerce o poder de polícia de acordo com a organização daquele município, daquele estado. Pode ser que exerça, né? Não sei, depende de cada ente, ok? Então, primeira observação é isso. Não é um procedimento, é um ato administrativo. Como todo ato administrativo, ele goza de uma presunção de veracidade e de legalidade. Eu já falei isso aqui, né? Presunção de legalidade, legitimidade, veracidade. Na hora que você inscreve em dívida ativa aquele crédito, aí sim você vai ter uma presunção de liquidez e certeza. Mas nesse momento é uma presunção de legalidade, legitimidade, de veracidade, como qualquer ato administrativo. Uma outra observação que é muito importante é que o artigo diz que compete privativamente à autoridade administrativa. Nós vamos ver que constituir, né, o crédito tributário pelo lançamento. Nós vamos ver que a jurisprudência do STJ tem temperado essa regra. Nem sempre você vai ter um lançamento, um ato da autoridade administrativa fazendária. Nem sempre. Né? Às vezes o crédito é constituído por uma confissão de dívida. É o caso das declarações que eu mencionei antes, né? A GIA, a declaração do imposto de renda, né? Elas constituem o crédito tributário. Então, ela não vai ter um ato da fazenda, um lançamento propriamente dito. É o que se chama de autolançamento. Isso existe muito para tributos lançados por homologação. Autolançamento é isso, o próprio contribuinte confessa a dívida e constitui o crédito. Eu não tenho um ato da fazenda, né? É o próprio sujeito passivo que vai constituir o crédito tributário. Mas como se não existir, né, essa previsão, se a legislação não trouxer essa previsão de uma declaração que funcione como confissão de dívida, que constitua o crédito, há necessidade de ser efetivado um lançamento, né? Nós vamos ver que o lançamento tem uma natureza híbrida, porque ao mesmo tempo que ele declara uma obrigação, a obrigação tributária que já surgiu com o fato gerador, não sei se vão se lembrar de uma aula que eu dei lá atrás, obrigação e crédito, né? O lançamento é quando como é que você passa da obrigação para o crédito, né? A obrigação, ela surge com o fato gerador. A fazenda lança e ela constitui o crédito, que é a fase seguinte. Mas ela tem uma natureza híbrida, porque ela declara a obrigação, ela tem um efeito retroativo. E, ao mesmo tempo, ela vai constituir o crédito, que é a fase seguinte. Então, ela tem uma natureza que é híbrida. Não é meramente declaratória, né? E também não é meramente constitutiva, ok? Ela tem os dois aspectos. Então, vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos a análise do lançamento. Até lá!